Bom dia, gente! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre fármacos antifúngicos. Bom, então, para que nós possamos compreender a farmacologia dos agentes antifúngicos, é necessário lembrar um pouco da micro em relação às estruturas e algumas funções dessas estruturas na célula fúngica, representada aqui por essa figura, tá bom? Então, o que é importante a gente ter em mente? Que as células fúngicas são como as células dos mamíferos. Portanto, são eucariotas, com DNA organizado, núcleo, organelas, mitocôndria, retícula endoplasmático, vacúolos de armazenamento. Então, tem muitas características também de vias metabólicas e sintéticas que são semelhantes, muito parecidas com os mamíferos. Então, isso chama a atenção, porque fármacos antifúngicos precisam exibir uma toxicidade seletiva, então eles precisam atingir o fungo de modo a causar um efeito prejudicial nesse fungo, mas que não atinjam estruturas semelhantes ao animal que está acometido por esse fungo patogênico. Então, isso é um desafio para a farmacologia encontrar fármacos, desenvolver fármacos antifúngicos cada vez mais seletivos toxicamente para o fungo e mais seguros, então, para o paciente. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, que é bem importante? Primeiro, que a célula fúngica exibe parede celular, algo que os mamíferos não têm. Então, parede celular parece ser um bom alvo de ação de fármacos antifúngicos em relação à toxicidade seletiva. Também tem membrana celular, bom, isso também os mamíferos vão ter, né? Mas o que tem aqui dentro? Então, ampliando essa imagem, a gente percebe que nós temos aqui nos fungos monoproteínas, beta-glucanas, que são esses filamentos entrelaçados e que conferem à célula fúngica a sua morfologia, a sua segurança. Né? Então, se houver qualquer dano, por exemplo, aqui na formação dessas beta-glucanas, certamente essa célula fúngica ficará mais frágil, amórfica, vai resistir menos ao estresse osmótico do ambiente onde esse fungo está. Tem também aqui uma parede aqui de quitinas, e aqui na membrana celular em si, vejam como ela é muito semelhante à membrana dos animais. Então, ela tem uma bicamada também fosfolipídica, mas aqui o que chama atenção é que existe um lipídio que é diferente, né, das células mamíferas, que é o ergosterol, aqui, ó. Enquanto que nos mamíferos a gente tem o colesterol, né, então o principal fosfolipídio aqui, o principal lipídio dos fungos é o ergosterol. Então, também parece ser um alvo interessante para a ação de fármacos. Né? E algumas vias metabólicas que sintetizam o ergosterol também parecem ser bons alvos para a ação de fármacos antifúngicos. Além das beta-glucanas, proteínas importantíssimas para a integridade dessa célula fúngica. Então, as vias que sintetizam as beta-glucanas também parecem ser bons alvos. E também os ácidos nucleicos, DNA e RNA, parecem também ser bons alvos para a ação de fármacos antifúngicos, embora a síntese, né, de ácidos nucleicos também ocorra nos mamíferos, nos animais hospedeiros de fungos patogênicos, mas parece também ser um alvo interessante, embora um pouco mais perigoso em termos de toxicidade seletiva do que aqueles que agem em processos biosintéticos mais específicos de fungo ou em estruturas mais específicas de fungo, como parede celular, por exemplo. Bom, então, dito isso, vamos ver aqui nesse esquema que é tirado lá da farmacologia Hang-Dalo, onde esses antifúngicos vão atuar, né, sobre a célula fúngica e como. Então, essa figura resume não só os alvos de ação dos principais antifúngicos de interesse na clínica,
mas resume também o modo como esses antifúngicos atuam. Então, olhando aqui, ó, isso aqui representa um fungo, ampliando, a gente vai ver as estruturas desse fungo e já aqui alguns grupos e alguns fármacos antifúngicos, tá? Não estão todos aqui ainda. Então, vamos nos localizar aqui nesse desenho, ó. Então, aqui, ó, parede celular do fungo rica em beta-glucano, lembra do beta-glucano? Aquelas proteínas que dão a segurança física, que tem outras funções, mas segurança física, proteção contra o estresse osmótico, né, do fungo, enfim. Aqui a gente tem bem fininha a membrana celular fúngica, que é feita por uma bicamada de fosfolipídios ricas em esterol, apontando para cá. Aqui as vias de síntese desse ergosterol, núcleo contendo DNA, tudo bem organizadinho. Aqui representa fundos mitóticos. Bom, existem outras organelas aqui dentro, mas isso não vem ao caso agora, porque elas não são alvos tão importantes para os fármacos antifúngicos. Tá? Bom, então a gente vai começar falando de um aqui que eu acho bem interessante, que é a anfotericina, e aqui tem mais interesse médico para nós, é a anfotericina B, tá? Então, esse fármaco antifúngico, ele tem como alvo, e esse sinalzinho de menos aqui, que serve para todos os outros grupos de fármacos, significa que é porque há um prejuízo ao alvo onde ela atua, né? Então, a anfotericina B prejudica quem? A síntese da membrana plasmática do fungo. Então, esse é o alvo. Tá? Agora, como ela faz isso? Ligando-se ao ergosterol. Lembra que o ergosterol está lá na membrana plasmática dos fungos, então pronto. Então, a anfotericina B liga-se ao ergosterol na membrana celular do fungo. Essa ligação, por a anfotericina ser uma molécula bem policatiônica, bem grande, né? Ela acaba se ligando a essa membrana e leva a uma despolarização dessa membrana. Isso faz com que ocorra a formação de poros. Esses poros, então, acabam levando a uma alteração da permeabilidade do próprio fungo, da própria membrana. Então, isso vai fazer com que ocorra escape de algumas substâncias, entrada de água, altera o fluxo de cátions, como potássio, sódio, e tudo isso vai levar a alterações osmóticas importantes que ocasionam a morte celular, tá bom? Então, gente, a toxicidade na célula fúngica pode acabar também influenciando nas células do paciente acometido por aquele fungo. Por quê? Porque como a anfotericina tem um ótimo poder de penetração nas células, vocês viram que ela conseguiu passar pela parede celular, né? Até chegar aqui na membrana. Ela também consegue penetrar com facilidade nas células do hospedeiro, e ela tem uma ação citotóxica. Lá, ela penetra e libera as enzimas lisossomais das organelas, citocinas inflamatórias, tudo isso pelas próprias células que ela consegue penetrar, como monócitos, por exemplo, circulantes. Então, ela acaba levando também a uma grande citotoxicidade ao hospedeiro, portanto, ela tem uma grande ocorrência de reações adversas, principalmente quando ela é administrada por via sistêmica, tá? Mas a gente faz, mesmo assim, quando a gente avalia a relação risco-benefício para algumas doenças fúngicas, especialmente doenças de cunho invasivo, né, micoses sistêmicas. Bom, um outro grupo de fármacos aqui que a gente não usa tanto na veterinária, então eu vou falar mais rapidamente delas, que são as ecnocandinas, né? Tem um fármaco aqui que é bem mais conhecido no Brasil, que é a caspofungina, mas mesmo a gente não usa tanto na veterinária, ela vai direto na parede, olha, celular. Então, em termos de segurança, é bem mais seguro, não é? Já que os nossos pacientinhos mamíferos não vão ter essa parede celular na sua estrutura, né? E os animais em geral. Então, a ideia aqui é que ela bloqueie a síntese de beta-glucanas, aquelas proteínas que ajudam aqui a formar a parede celular, que é rica nessas estruturas, né? Então, ela impede a síntese de beta-glucanos, que é importante para formar aquelas miofibrilas que eu mostrei na figura anterior, e aí ela rompe essas miofibrilas, e isso acaba, essa falta de beta-glicanos e o rompimento, portanto,
dessas miofibrilas, da formação dessas miofibrilas na parede celular, acaba causando também um desequilíbrio osmótico, prejudicando, então, a vida desse micro-organismo. A questão é que esse fármaco a gente não usa tanto, a maioria delas é feita para requer uma utilização exclusiva por via intravenosa, então acaba que a gente não tem tanto uso para nós, né? E o que a gente tem que a gente usa bastante, né? Os azóis. Então, quem nunca ouviu falar de traconazol, de cetoconazol, de miconazol? Então, pois é, são os azóis que a gente costuma chamar assim, que também alteram a membrana plasmática, mas o alvo não é diretamente uma estrutura na membrana plasmática do fungo. Então, preste atenção. Os azóis prejudicam a síntese da membrana plasmática do fungo, mas eles fazem isso bloqueando a síntese do ergosterol, aquele componente da membrana plasmática do fungo. Aonde? Por inibir uma enzima muito importante, que é um ponto crítico da transformação do precursor do ergosterol, que é o lanosterol. Então, eles bloqueiam uma enzima importantíssima aqui, que é a 14-alfa desmetilase. Então, eles impedem a síntese de colesterol, uma etapa importante, de ergosterol, uma etapa importante para a formação da membrana celular. Então, acaba acumulando aqui outros tipos de esteroides tóxicos na célula. Isso também faz com que ocorra um prejuízo no crescimento do fungo. Então, se eu não tenho ergosterol, eu tenho uma membrana plasmática. Tá? Então, é esse o efeito. Do mesmo modo, a gente tem outros grupos de fármacos, como aqui a terbenafina, que é bastante conhecida para uso, principalmente na medicina humana, contra micoses, onicomicoses, né, micose de unha, de pele. Né? Então, também prejudica a síntese da membrana plasmática, mas por inibir a síntese do ergosterol numa etapa anterior a que haja os azóis. Então, na etapa da transformação do esqualeno, também o precursor do ergosterol, em lanosterol. Então, a gente tem também aqui um outro bloqueio, outra enzima. Agora, o que vale importantíssimo eu dizer aqui para vocês, que é essas, vou chamar de alininas, que é o grupo, né, da terbenafina, é a enzima que ela atua, embora seja da mesma família das enzimas que fazem a síntese do lanosterol e esterol, a enzima é outra, daqui a pouco eu ponho o nome escrito aí, é a esqualeno-epoxidase. Agora, o que essas enzimas têm em comum? Prestem muita atenção nisso. Tanto as enzimas bloqueadas pelos azóis quanto pelas anilinas são enzimas que pertencem àquela família chamada CYP450, exatamente aquela família de enzimas que os animais têm, principalmente lá no fígado, que participam das reações de biotransformação de vários medicamentos, reações de biotransformação de fase 1. Então, vocês já sabem que esses produtos podem sim interferir com as enzimas CYP450 do paciente animal. Então, eles também não têm uma toxicidade seletiva tão ampla assim, mas a gente usa e muito azóis por via tópica e por via sistêmica, mas tem que tomar cuidado com o tempo de uso, com a dosagem e tomar cuidado com, especialmente para alguns deles, com função hepática e interações medicamentosas mediadas pelas enzimas CYP450. Tá? Mas a gente fala com mais propriedade daqui a pouquinho. Bom, e aí eu tenho aqui um outro fármaco que é a fluoxetina, que é diferente, porque ela é um antimetabólico, né? Então ela acaba prejudicando a síntese de ácidos nucleicos do fungo. Tá? Agora, veja bem, ela faz isso também com outras células. Né? E, inclusive, a fluoxetina, gente, ela é conhecida como um antineoplásico. Sim, é usada como antineoplásico. Tá? Justamente porque ela tem esse alto poder de destruição de material genético. A fluoxetina, ela consegue penetrar no fungo, né? E porque ela é transportada por uma proteína, né, que é a citocina permease,
pelas próprias células do fungo, ele mesmo traz para cá. O uso da flucitocina geralmente é sistêmico, e aí ele vem para cá, através dessa citocina permease, então consegue permear a parede, a membrana plasmática do fungo, chegar dentro da célula do fungo, e aqui dentro, no próprio núcleo, já dentro do núcleo da célula fúngica, ela é transformada em 5-fluoracil, tá? Então, ela é fosforilada aí dentro e ela acaba funcionando já como 5-fluoracil, como agente antimetabólico. Então, ele se incorpora, né, no RNA do fungo e ele acaba prejudicando a codificação, né, interrompe a síntese de proteínas desse fungo. E ele também, né, o 5-fluoracil também acaba prejudicando, porque ele é convertido num outro composto que é bem tóxico para o DNA do fungo, e ele acaba também prejudicando a síntese do DNA. Então, ele prejudica tanto a síntese do DNA quanto do RNA, e a gente fala que é um composto antimetabólico, né? Prejudica as vias metabólicas fundamentais para a síntese de ácidos nucleicos. Tá bom? A gente quase não usa. Isso aqui tem uma série de restrições de uso, tá? E usa muito na medicina humana. E usa como anti-neoplásico. Aí a gente tem aqui um outro grupo. Desse grupo de fármacos aqui que atuam na mitose, tem um único aqui que a gente ocasionalmente usa, também não é rotina, que é a griseofulvina. A griseofulvina tem um mecanismo de ação mais simples, então ela interrompe, ela prejudica a divisão celular de mitose, e ela faz isso prejudicando a formação do fuso mitótico, tá? Então ela atua no sistema de microtúbulos. Bom? Só que, veja bem, é perigoso, né? Porque a gente também faz mitose, né? Então, quanto paciente, se a gente administrar uma griseofulvina, por exemplo, a uma fêmea gestante, provavelmente esse feto vai nascer com alguma malformação, né? Então, a griseofulvina é teratogênica por isso, pela forma como ela atua, tá? Não é um alvo exatamente seletivo, né? Não é uma toxicidade tão seletiva assim para o fungo. Tem aqui em cima, que eu quero chamar a atenção para esse esquema ficar completo, que a gente pode mostrar, então, que os alvos dos antifúngicos se resumem à síntese de parede celular, quem faz isso são as ecnocandinas, pouco interesse para nós no momento na veterinária. Aí a gente tem os fármacos que prejudicam a síntese da membrana plasmática, e a gente tem a anfotericina B, caríssima, mas muito importante, e os que fazem o prejuízo à membrana celular do fungo, mas por agir nas vias de formação dos precursores do ergosterol. São os azóis e as alininas. Então, aqui, olha, vou colocar os alvos, né, para diferenciar da anfotericina B, que liga-se ao ergosterol. Os azóis, há uma família de enzimas CYP450, aqui no caso, especificamente no fungo, a 14-alfa-desmetilase, prejudicando a formação do lanosterol e ergosterol. Já a terbenafina se liga na esqualene epoxidase, prejudicando uma etapa anterior da síntese do ergosterol, que é a transformação do esqualene em lanosterol. Enquanto que a equinocandina inibe a síntese das beta-glucanas, né? Griseofulvina inibe a mitose e a flucitocina inibe a síntese dos ácidos nucleicos do fungo, que funciona como um agente antimetabólico. Bom, esse é um resumão de todos os mecanismos de ação dos principais agentes antifúngicos. Eu disse principais porque existem outros produtos que cada vez mais vão sendo pesquisados no mercado em busca da toxicidade seletiva, ou seja, que o fármaco destrua o fungo, mas que cause o mínimo de inconvenientes para o paciente animal. Tá? Eu quero chamar a atenção que nem todos os antifúngicos atuam em todas as formas de fungo. Então, tem alguns que só são muito bons para leveduras, tá? Outros já não conseguem inibir esporos. Então, isso também é levado em conta, mas a farmacocinética ajuda a entender um pouco mais disso. Os azóis, por exemplo, eles conseguem inibir a transformação
de leveduras em ínfas, então já é um diferencial que alguns não fazem. Tá? Aqui tem um esquema que mostra o nome já, né, daquilo que a gente vai prescrever. Então, o nome de fármacos associados aos grupos. Em vermelho está mais aquilo que a gente usa mais. Então, a gente tem os imidazólicos. Eu chamo de azóis para os dois grupos, porque os dois são os triazóis são derivados de imidazólicos. Então, são azóis. Mas tem muita diferença farmacocinética entre eles. Então, eles foram alocados em imidazólicos, clortrimazol, miconazol, e triazóis, que é o itraconazol, fluconazol e outros de segunda geração, que depois eu mostro para vocês. E aqui as indicações de uso: esporotricose, otites fúngicas, aspergilose, malacesiose, criptococose, anfotericina B para micoses sistêmicas mais invasivas, inclusive neuromicoses, né? E outras aqui que a gente também já viu. E eu quero chamar a atenção para esse tema aqui, esporotricose, porque é uma zoonose e que, infelizmente, volta e meia tem surtos, e aqui em Belém estamos preocupados porque estamos vendo alguns casos que antes não tinham ou não eram notificados dessa esporotricose, dessa zoonose, tá? Então, no tratamento usa itraconazol, vou logo avisando que é bem caro, então é melhor prevenir do que remediar. E pode ser usado também iodeto de potássio, que é mais barato. Então, todos dois aqui são importantes para o tratamento da esporotricose, mas o iodeto de potássio não é de qualquer jeito, tem que ser uma solução saturada de iodeto de potássio, se cair significa iodeto de potássio, e é feito por via sistêmica, pode ser por cápsulas ou por gotas, eu estou falando aqui para cão e para gato, ou espécies menores, tá? O iodeto de potássio ele não está em nenhuma dessas classes que eu falei para vocês de antifúngicos. Esse fármaco ele foi, assim, sofreu muito preconceito. É um fármaco muito antigo, desde 1900 que se usa iodeto de potássio. Antigamente fazia muito mal, muita toxicidade, porque se usava em qualquer dose, em doses elevadíssimas para poder conseguir os efeitos. Tem gente que não gosta, né? A indústria farmacêutica costuma não investir no iodeto de potássio porque ele é barato, então ele não dá lucro, mas vários setores mostram que ele tem para esporotricose, principalmente as formas linfocutâneas e cutâneas, né, desse complexo esporotrix, que são famílias do gênero de fungos que causam esporotricose, eles têm uma boa aceitação. Tá? Então, a gente pode usar ele também em pitiose, equinos, né? Que é um tipo de micose também que tem a iodeto de potássio, que em comparação com outros fármacos antifúngicos parece ser bem mais barato. Tá? Falando dessa zoonose, a esporotricose é uma zoonose que, além de causar lesões de pele, não fica restrita a isso, mas também pode causar febre, perda de apetite, tosse produtiva, espirro, fadiga, dificuldade de respirar, inclusive óbito, minha gente. Então, como ela é transmitida pela arranhadura do gatinho. Sim, senhores. Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo achar uma coisa importante, né? Nós temos que passar, já era para fazer isso com o tempo, vou ver se eu acho aqui. Ah, é uma ficha que mostra para a gente poder fazer a notificação. Vou disponibilizar no cigarro. Fazer a notificação dos casos de esporotricose que a gente tiver que se deparar, por exemplo, no hospital veterinário aqui da UFRA. Tá bom? Então é importante, porque é uma zoonose. Bom, aqui eu trouxe um quadro mais para a gente fazer uma interface, né, com outras disciplinas, para mostrar aqui a classificação das micoses. E porque, do ponto de vista farmacológico, é muito importante a gente saber que as micoses podem ser divididas em superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e oportunistas. Mas por que é importante saber isso? Por causa da farmacocinética, nem todos os antifúngicos são capazes de atingir órgãos internos ou tecidos musculares ou atravessar o sistema nervoso central. Então é importante eu saber que tipo de micose eu estou tratando. Primeiro, o ideal, como se faz com os antibióticos, é sim fazer um antifungigrama. Sim, isso se faz. Então, para verificar qual é o agente antifúngico que aquela cepa de fungo é mais sensível, para depois escolher esse é o certo.
tá? Porque sim, eles desenvolvem resistência também. E aí eu vou para a farmacocinética, tentar descobrir qual tipo de micose é e escolher um agente que consiga penetrar, atingir o local dessa infecção, senão não adianta. Dito isso, vamos à parte farmacológica. Então, os azóis, que são sem dúvida os fármacos mais prescritos. E aí a gente tem aqui como características gerais, né? O primeiro, os mais utilizados na rotina. Eles prejudicam, né, como eu mostrei para vocês, a síntese da membrana plasmática do fungo por meio da inibição de processos de biossíntese do ergosterol. E eles acabam sendo tido, então, um efeito, então, fungostático, de prejudicar todo o desenvolvimento desse fungo, tá? Porque o processo vai ocorrer de forma paulatina nas vias metabólicas do ergosterol. Não é uma coisa que vai lá e destrói a membrana, como a gente viu com a anfotericina B, por exemplo. Então, eles são fungiostáticos, todos eles são de origem sintética, então a gente vai chamar eles de quimioterápicos, eles não são de origem antibiótica, tá? E costumam ter um amplo espectro de atividade antifúngica. Então, por exemplo, a gente pode usar os azóis, e eu acho que é o meio que a gente mais usa na veterinária, os azóis, no combate a dermatofitoses, mas também eles funcionam contra candidíase, histoplasmose, paracoccidiomicoses e outras micoses aí que eles funcionam também. Quem são eles? Imidazol, oxetoconazol, taconazol, isoconazol, tudo azol, né? Azol. E os derivados triazólicos, o traconazol e fluconazol, são os que mais a gente usa. Posaconazol, a gente tem na veterinária, inclusive formulações associadas com anti-inflamatórios para uso otológico. E o voriconazol, que são esses dois aqui, são de geração mais recente. Tá? Aí eu tenho algumas coisas para chamar a atenção aqui. Né? Entre itraconazóis e imidazóis, tem uma diferença cinética já aí. Né? A distribuição deles é mais restrita no organismo do animal. Eles não conseguem atingir o sistema nervoso central, por exemplo. E tem uma coisa que joga contra eles e que faz com que a maioria deles seja de uso exclusivo tópico, que é a maior possibilidade de afetar a esteroidogênese, ou seja, a síntese do colesterol, tá, dos mamíferos, do paciente. Vocês viram que ele prejudica a síntese do ergosterol, não é? Mas aquelas enzimas que participam da síntese do ergosterol do fungo, algumas estão da mesma família que algumas enzimas que participam do processo de esteroidogênese do colesterol do mamífero. Então, eles não exibem uma toxicidade seletiva tão segura para o hospedeiro. Por isso, a gente acaba usando mais de forma tópica, porque não indo para o sangue, não atingindo a via de hepática, os locais também onde ocorre a síntese do colesterol, é mais fácil, né? Porque fica restrito à pele ou a mucosas. Só que o cetoconazol a gente usa de forma sistêmica e tópica. Diferente do miconazol, do clorpromazol, a gente usa mais de forma tópica, né? Tem que tomar cuidado, então, e ver se vale a pena. Por exemplo, o cetoconazol foi o primeiro que foi feito para uso oral logo, e tópico, bora nele e tal, sucesso. É bem absorvido no trato gastrointestinal, desde que em ambiente ácido. Anota isso, tá? Tem uma ampla distribuição, como eu disse, os imidazóis não são bons para penetrar no sistema nervoso central, também não. A metabolização é no fígado e a eliminação é biliar e urinária, só que ele exige muito do fígado. E por isso existem alguns efeitos adversos importantes também, não só pelo fato dele ser metabolizado no fígado, mas porque ele se liga nas citrocromopeco 850 do próprio animal. E aí o cetoconazol, principalmente em gatos, por via sistêmica, eu não estou falando de um shampoo, né, que a gente vai deixar agir, vai lavar, não é isso. Mas se tiver que fazer oral, é melhor evitar em gatos, né, por causa desse grau de hepatotoxicidade elevado. E, como eu disse, ele é um potente inibidor das enzimas da família CYP450. E o que isso tem a ver? Tem a ver que medicamentos que são metabolizados por esse grupo de enzimas, e são vários, né, como corticoides, por exemplo, dexametasona, por exemplo, que é um exemplo de corticoide, eles acabam tendo o seu metabolismo prejudicado. Então, eles permanecem mais tempo no organismo, causando maiores riscos de toxicidade. Então, a gente não pode utilizar cetoconazol por via sistêmica, por via oral, com qualquer tipo de medicamento. É necessário verificar se há interação
CIP 450. Se aquele outro medicamento divide enzima com cetoconazol. Se dividir, está contraindicada o uso concomitante naquela terapia. Gastroprotetores, né, antiácidos, e quando eu falo gastroprotetor, estou falando também da família dos prazóis, omeprazol, estou falando também dos antagonistas de agregadores de histamina, ranitidina, né, sucrofato, antiácidos como hidróxido de alumínio, tudo isso diminui a absorção do cetoconazol porque ele gosta de ambiente ácido e esses produtos aí, gastroprotetores e antiácidos, tornam o ambiente estomacal, intestinal, na porção anterior, alcalinos. Então não dá, não rola. E o pessoal às vezes já passa logo, né? Toma aqui um cetoconazol e toma um omeprazol. Isso não é inteligente. Miconazol só faz por via tópica, pouco absorvido, então vai usar creminho, pomadinha, loção. Por isso, como ele é feito por via tópica, as interações medicamentosas e os efeitos adversos são, claro, raros, porque né, fica restrito ao local. Mas pode acontecer um prurido, uma queimação, como a gente diz entre aspas, né, que é aquela ardência, uma irritação local. Se o animal lamber, né, ingerir esse produto, aí uma quantidade grande, né, aí sim vai ter os mesmos efeitos, os mesmos prejuízos e interações semelhantes ao cetoconazol, e essa informação vale para todos os outros azóis. Novamente aqui, clotrimazol e isoconazol tópico, pouco absorvido, mesma coisa, mesma situação. Agora, os triazóis, né? A gente vai sempre olhar mais para o fluconazol, o itraconazol, que é o que a gente mais usa sistemicamente, tá, na VET, tem bem maior biodisponibilidade por via oral quando a gente faz. A atividade é mais intensa sobre os fungos. Agora, eles também passam pelo fígado, né? Também são metabolizados, mas mais lentamente, o que permite um intervalo entre doses mais distante, né, entre uma dose e outra. Possuem o que a gente chama de ação residual. Isso é bom, porque com uma dose, né, você ainda tem um efeito residual, mesmo quando eu esqueci de tomar, mas 1 hora, 2 horas depois, alguma hora depois, ainda tem um efeito. Quando acaba o tratamento, fez um ciclo inteiro de tratamento, ainda quando você terminar o tratamento, ainda vai ter um efeito difúngico residual. Então, isso é legal. Exercem menos efeitos sobre a esteroidogênese dos mamíferos. Olha aí, olha. Então, já tem uma predileção maior pelas enzimas CYP450 do fungo do que do paciente. Então, um pouco mais seguro, mas não se engane, porque ele também tem efeitos adversos e sim, principalmente o traconazol, acaba sendo um pouco mais hepatotóxico do que o fluconazol. Fluconazol a gente pode fazer VO, pode fazer IV, atinge altas concentrações no líquido cefalorraquidiano, coisa que os midazóis não fazem, e o traconazol também tem grande dificuldade nisso. Então, quando a gente usa o fluconazol, que é bem caro, nas meningoencefalites fúngicas, discoespondilite fúngicas, né, ele não sofre tanto metabolismo hepático, por isso ele não é como o traconazol, que é um pouco mais hepatotóxico do que o fluconazol. E eles, por não sofrer esse extenso metabolismo hepático, ele é eliminado praticamente inalterado na urina, então ele é muito bom e bem mais seguro que os outros triazóis aqui, considerando itraconazol e fluconazol, que é o que a gente mais usa. Então, o que a gente pode ver de efeito adverso são efeitos leves, náusea, vômito, dores abdominais, coisa normal. Já o itraconazol a gente usa na VET oral, ele é bem lipossolúvel, mas ele tem uma diferença com o fluconazol, né? O extenso metabolismo hepático. Existe a formulação para uso IV? Existe, e ela é bem mais cara porque ela envolve uma tecnologia, que é a adição de beta-ciclodestrina, que favorece o uso IV desse fármaco. Boas concentrações teciduais, mas em relação ao sistema nervoso central, o fluconazol ainda é preferido, o itraconazol tem dificuldade de agir. É uma alternativa para tratamento de algumas micoses sistêmicas mais invasivas, como as provocadas pelos fungos do gênero Aspergillus, né? Mas, como a gente sempre fala, né, nada é perfeito, existem efeitos adversos importantes aí, que são os mesmos efeitos adversos que a gente pode ver com qualquer azol, sendo que interfere menos com a esteroogênese do mamífero, mas também pode causar hepatotoxicidade devido a essa extensa metabolização. Pós-oconazol, na VET a gente usa mais por via tópica, então a gente tem soluções otológicas e aí os efeitos se restringem ao local de aplicação.
E nesse local, então, pode ter, claro, como qualquer aplicação de antifúngico tópico, pode ter alergia, pode ter prurido, algumas lesões eritematosas mais moderadas. Então, isso foi relatado. Como o posaconazol é um antifúngico de gerações mais recentes, não fica usando ele para qualquer coisa, né? Usa só para tratamento de infecções que realmente são mais sérias, tá bom? Aqui tem um comparativo entre os azóis, aqui está misturado imidazóis e triazóis. Então, aqui para vocês verem com calma depois alguns nomes dos fármacos, as vias, tá? E alguns exemplos, porque eu não vou fechar todos os tipos de micose, mas são alguns exemplos de micoses pelas quais estão indicados azóis. Então, depois vocês olham com calminha aqui. E aí, vamos falar de um padrão ouro aqui, que é a anfotericina B, né, que tem como características aqui, ó, primeiro, ela é um antibiótico? Sim, ela não foi feita em laboratório a partir da química de um corante, por exemplo, não. Ela veio dos streptomyces nodosos, então ela é um antibiótico, portanto, ela exige uma receita de 2 vias, se você for utilizar de uso humano, que é o que a gente vai acabar utilizando. A administração dela pode ser tópica, subcutânea, bastante irritante, intravenosa só se for diluída e por infusão lenta e da reação de infusão que a gente chama, que depois eu conto para vocês, mas dá para fazer também de outro jeito em animais, depois eu conto. Primeiro fármaco antifúngico sistêmico comercialmente disponível, essa é a anfotericina B, caríssima, 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 eu estava vendo na internet um frasquinho, né, de anfotericina B, frasco ampola, 2.000 e poucos reais. Uma coisa que joga contra ela, extremamente nefrotóxica. Tá? Essa é a anfotericina B. Porém, o mercado de olho nisso fez formulações menos nefrotóxicas, chamadas de anfotericina ABL, que é a anfotericina B, a de anfotericina B lipossomal. E aí a gente tem aqui, olha, não use concomitantemente com fármacos que possam diminuir a filtração glomerular ou diminuir o fluxo sanguíneo renal, como os AINES, porque potencializa a nefrotoxicidade da anfotericina B. Reserva para uso em micoses sistêmicas, tá? Por exemplo, criptococose felina, zigmicose equina, que a gente pode fazer por uso IV sistêmico ou pode fazer por infusão lenta, venosa, intravenosa, regional mesmo. Também tem alguns trabalhos que mostram, separei para vocês alguns. Refúgio-estático ou fungicida depende da concentração no local da infecção, portanto, depende da dose e da maneira como você vai fazer o fármaco que via você está usando aí. E o que é interessante aqui? As apresentações injetáveis da anfotericina B. Isso é um aspecto farmacocinético extremamente importante, porque difere muito, isso vai interferir no regime terapêutico. Então, por exemplo, a anfotericina B clássica é a descolato de sódio, que é a anfotericina BD de descolato. Então, essa é a forma convencional, que é solúvel em água, então facilita para ser injetável. A excreção é renal, então ela tem um maior efeito nefrotóxico. A outra também é renal, tá, gente? Mas tem um pulo do gato nela que diminui esse risco de nefrotoxicidade. Toda vez que a gente faz a anfotericina B no animal, como falei, tem que ser por infusão lenta, diluída. Normalmente o animal tem febre nas primeiras 24, nos primeiros 2 dias. Isso é por quê? Porque a anfotericina é citotóxica também para a célula do paciente. E aí ela causa a liberação de citocinas pró-inflamatórias, acelera a formação de prostaglandina, e isso acaba causando febre. Tá? Então, isso que é a reação infusional. Febre, taquicardia, taquipneia, calafrio. Trombocitopenia também é visto. Então, isso é importante para acompanhar o tratamento do animal. Tem animal que tem anemia. Então, essa toxicidade tecidual e celular, né, e ótima penetração da anfotericina B, fez com que ela tivesse até outros usos, não só como antifúngico. E quando a gente faz, né, porque faz a cada 1 dia ou a cada 2 dias, né, precisa colocar catéter, isso é feito na clínica, esse animal é internado para fazer essa administração desse medicamento.
Eu não vou chamar de quimioterapia porque a fotoretina B é antibiótico, então, mas ele faz esse tratamento farmacológico IV e é muito comum a gente observar tromboflebite, né, no local, no vaso que é canulado para fazer a fotoretina B. A lipossomal, ela tem um alto custo, né? E como ela é lipossomal, ela acaba vindo dentro de alguns reservatórios, que eu vou deixar aqui para vocês verem como é, nesse link, e ela tem um alto custo, existem doses maiores. Menor excreção renal e, portanto, menor incidência de nefrotoxicidade, né? Isso justifica também o porquê do preço. Menor incidência de reação infusional, mas não quer dizer que não aconteça, mas pode acontecer uma hipotensão, uma reação cardiovascular, respiratória, né? Mas em relação aos outros antifúngicos e a própria fotorecina B em forma de descolato, ela é menos nefrotóxica, mas é discretamente mais hepatotóxica. Mas, de uma forma geral, né, é mais segura do que a forma convencional da fotorecina B. E uma coisa que chama atenção é que ela tem uma grande capacidade de se acumular em células do sistema monocítico macrofágico, justamente aquelas células que são parasitadas pela leishmania. Só que a gente não pode usar a fotorecina B lipossomal no tratamento de leishmaniose canina, aliás, nenhum animal no Brasil, como se usava antigamente de forma clandestina. Hoje, o único fármaco disponível e autorizado pela portaria interministerial do MAPA e do Ministério da Saúde para tratamento de leishmaniose canina é só a mitefolzina, que é o miteforam, da Vibac. A gente não pode usar, tá? Inclusive funciona até muito bem em gato, tudo, mas não pode, tá? Eu tô falando da forma legal, né, gente? É comercializada como, né? Essa fotoresina B lipossomal tem diferenças. Ela tem 3 apresentações de lipossomal diferentes e cada uma delas tem uma vantagem ou outra, mas em relação à citotoxicidade, porque o efeito antifúngico é o mesmo. E aí, tá quase acabando, vamos falar da grisofulvina. A gente não usa tanto, que ela é muito teratogênica e ela é hepatotóxica pra caramba também. As vezes que a gente usa são oral ou tópica, quando usa, mas tem muitos efeitos desejáveis, principalmente a hepatotoxicidade, a cilindrúria. Então a gente quase não usa, mas é um fármaco interessante para infecções fúngicas de pele, pelos e unhas. Funciona muito bem, mas existem outras possibilidades, com os triazóis, por exemplo, né, mais seguros. E aqui, por último, gente, a flucitocina, que eu falei, que a gente não vai usar na rotina, a gente vai reservar, né, isso, se for o caso, para neurocriptococose ou demais formas mais invasivas e graves da criptococose. É bem complicado conseguir essa flucitocina, ela é um fármaco, como eu falei, com propriedades antineoplásicas, é caro, às vezes ela não funciona sozinha para esse tipo de enfermidade fúngica, precisa associar com a fotorecina B, o que deixa mais caro ainda. Então a gente reserva para realmente cepas muito resistentes de fungo, como por exemplo a cândida, né? E são infecções bem mais graves, né, de flucitocina. Isso aí é bem mais complicado, inclusive a aquisição para nós. E aí causa uma depressão acentuada dos medula óssea, tem que acompanhar o animal toda semana com hemograma, náusea, vômito, diarreia, enterocolite por conta de uma disbiose grave. Não é a nossa primeira opção, e é bem caro fazer esse tipo de protocolo, ainda mais associado com a fotorecina B. Então, a gente tem outros fármacos para criptococose que nós mostramos ali anteriormente, como, por exemplo, o fluconazol. Aqui a letrinha está pequitita, mas como vai ficar disponível o vídeo, são algumas indicações dos antifúngicos mais frequentes utilizados em micoses de animais. Vocês vão ver que está tudo com o nome de fármaco, né? Mas tem um monte de produto no mercado que a gente tem de uso veterinário e alguns de uso humano. Aqui tem algumas doses, mas isso aqui não é problema mais, né? A gente tem onde tirar isso no próprio Bretas, no próprio VetSmart. Eu não costumo pedir, né, as doses para vocês decorarem nas minhas provas, mas é bom vocês irem decorando desde já. Nas provas eu costumo colocar a dose, para vocês calcularem.
Então, eu trouxe mais por curiosidade. Bom, eu tinha reservado um quiz porque a nossa aula era ao vivo, né? E por motivos de força maior que vocês sabem e concordaram, a gente teve que fazer gravada. Eu vou colocar esse quiz no Siga e eu vou fazer em forma de questionário para já, sabe, vocês fazerem e a resposta já aparecer no final, tá bom? Então, gente, com isso eu vou encerrar por aqui. Dúvidas no fórum. Até a próxima. Fui.